Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares, e esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje, que está num formato um pouco diferente, mas a palavra de Deus ela não muda, o Evangelho de Cristo continua o mesmo e a sua palavra dura para sempre. Amém? Gostaria aqui de ler um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 2, que diz o seguinte: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por intermédio de seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Até aí, que o Senhor Deus possa continuar ministrando ao nosso coração nesta manhã. O texto que nós acabamos de ler aqui vai falar do momento em que João Batista estava preso em uma cadeia de Herodes. E João ali naquela cadeia vai se ver em um momento de breve crise, porém profunda. E esta crise nós podemos aqui perceber na pergunta que João faz a Jesus por meio dos seus discípulos: O Senhor é o Messias ou nós devemos esperar outro? Essa crise que João estava vivendo nesse cárcere foi motivada por uma expectativa humana versus uma expectativa ou uma realidade do céu. Expectativa humana versus realidade do céu. João talvez esperava que Jesus rompesse imediatamente com o reino da terra ou com o reino de Roma e estabelecesse imediatamente o trono de Davi. Então, João, ao ver que Jesus estava realizando obras, mas diferente das obras que ele esperava, João se viu em um breve momento de crise. Passando um avião aqui. E nesse breve momento então de crise, João então vai iniciar um processo de realinhamento. Nós também estamos sujeitos às crises, especialmente aqueles que seguem Jesus, aqueles que conhecem a palavra. A crise não é uma realidade apenas do descrente, daquele que não crê, daquele que não é discípulo, mas até mesmo o mais piedoso discípulo pode passar por momentos de crise. E nesse momento, João aqui nos mostra o caminho, que é o caminho do realinhamento. Talvez hoje seja o dia de trilhar esse caminho, o caminho do realinhamento, realinhar nossas crenças, realinhar nossas expectativas à realidade do céu. O caminho que João percorreu aqui passou por Jesus. Então, naquele momento de crise, João procura Jesus, realinha o seu coração à fonte. Jesus é o fundamento, Jesus é a fonte, Ele é a rocha fiel, é nele que estabelecemos nossa crença, a nossa fé, aquilo que cremos, é nele que esperamos, é nele que confiamos. E a palavra diz, por meio do profeta, que o coração do homem é enganoso. E muitas das vezes nós vamos nos ver enganados pelo coração humano enganoso que cria cenários espirituais falsos, baseados em falsas crenças. E muitas das vezes nós vamos nos ver aqui esperando, crendo em coisas que nós achamos que são legítimas em relação ao céu, mas não são. E quando estas coisas não acontecem, quando nossas expectativas não são atendidas, vem a crise, vem a frustração. E aí nós ficamos frustrados com pessoas, ficamos frustrados com as coisas de Deus, corremos o risco de ficarmos frustrados com homens e mulheres de Deus,
João Batista correu o risco de ficar frustrado com Jesus. Olha o risco. Frustrado com o homem de Deus, frustrado com uma manifestação de Deus na terra. E muitas das vezes nós podemos nos ver frustrados com as manifestações de Deus na terra. Mas João, ele antecipou o crescimento desses sentimentos. Então João, ele recorre a Jesus. Então recorra a Jesus hoje. João aqui, ao recorrer a Jesus, ele se viu sendo realinhado por Jesus. Então quando nós recorremos a Jesus, é Ele que nos realinha. É Ele que vai reorganizar a nossa fé e as nossas crenças. E Jesus aqui vai fazer isto por meio da palavra. Nós vamos ver aqui Jesus usando os profetas para realinhar o coração de João. E que nesse dia sejamos realinhados pela palavra. Possamos proteger nossos sentimentos, proteger nossos corações, proteger nossa mente, nossa fé com a palavra, para que nós não venhamos nos ver frustrados com o que Deus está fazendo, nos ver frustrados com homens e mulheres de Deus, nos ver frustrados com as coisas de Deus e nos perder num cárcere de solidão, de angústia e de frustração. Então que Deus possa abençoar o nosso dia e se coloque num ambiente de realinhamento. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua vida e que nos dê um dia abençoado e vitorioso em Cristo.